A paz do Senhor a todos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Teológico IBAD. Estamos esse mês estudando sobre o livro dos profetas menores e estamos estudando o livro do profeta Joel. Como métodos de estudo, de ensino, nós estamos estudando de três formas. Leitura do texto bíblico, interpretação do texto, estudo do livro do IBAD. Bom, muito bem. Leitura do texto bíblico é importante para nós entendermos o sentido do texto, aplicar o sentido do texto, para nós meditarmos e para nós fazer perguntas ao texto. A interpretação do texto vem justamente das perguntas que fazemos ao texto. Quem, quando, para quem, que tempo. Então, o segundo método, eu costumo falar que é basicamente uma escada de 3 degraus. Primeiro degrau, ler para entender o sentido do texto, para aplicar o sentido do texto, fazer pergunta ao texto, para que possamos interpretar o texto. Não tem como interpretar o texto sem sabermos o sentido do texto. Em sequência, nós estamos estudando o livro do IBAD, com as suas lições, com seus subtópicos. Tudo bem? Sobre a leitura do texto, o livro do profeta Joel tem 3 capítulos, 73 versículos, 7 perguntas, 50 ordenanças, 10 promessas, 69 versículos de profecia, 11 versículos de profecias cumpridas, 59 versículos de profecias não cumpridas. Então, é um livro muito abençoado. Eu postei hoje no aplicativo, o nome do aplicativo no grupo. E esse livro eu li em 9 minutos, tá? Esses 3 capítulos. A leitura comum, 9 minutos. Ouvindo o aplicativo, 13 minutos. Então, se eu for ler, eu parei para ler 9 minutos. Ouvindo o aplicativo, 13 minutos. Então, muito bem. Então dá para ler tranquilo. Eu gostaria de mostrar para vocês a questão, depois de lermos, tem a questão interpretativa. Vou mostrar para vocês. Então, 9 minutos e 13 minutos. Ouvindo 13 minutos, lendo 9 minutos. Após fazermos essa primeira etapa, temos a segunda etapa, que é a interpretação do texto, dos textos complicados, complexos. Tá? Então eu separei basicamente 3 aqui do livro de Joel. Tá desde o capítulo 1, a questão dos gafanhotos, né? A questão da interpretação no livro do profeta Joel. É literal? É simbólico? Os gafanhotos lá do profeta Joel, que ele fala de 4 fases dos gafanhotos. É literal? É simbólico? É apocalíptico? É demônios? Então, há algumas interpretações. É histórico?
Então, é uma pergunta ao texto. Então, aqui eu postei para vocês. Tem sido dadas várias interpretações quanto a essa invasão de gafanhotos. Disse que essa descrição fala dos 4 tipos diferentes de gafanhotos que invadiram a terra. Outra possibilidade é que essa descrição fale de nuvens sucessivas de gafanhotos invadindo Judá, ou seja, Joel estaria falando sobre ataques sucessivos de insetos, ressaltando a intensidade da destruição. A terceira possibilidade é que a descrição fala metaforicamente dos 4 impérios que dominaram o mundo: Babilônia, Medo-Persa, grego e romano. Há ainda aqueles que, embora careça de sólida base bíblica, interpretam como sendo demônios que atacam as finanças do povo de Deus. Ao que parece, a interpretação literal, como sendo 4 tipos de gafanhotos que em ataques sucessivos deixaram um rastro de destruição, seja mais coerente, mais correta. Então, essa é a primeira. Então a gente pode ver que tem basicamente 3 interpretações para entender o livro do profeta Joel, tá? Como eu falei, primeira etapa a gente lê o texto, a segunda etapa a gente interpreta alguns pontos mais complexos. Então a interpretação literal, que realmente houve uma grande praga de gafanhotos que destruiu basicamente todas a economia do povo. Por quê? Porque baseado na aliança de Deus com o povo de Israel, Deuteronômio 28, 5, se vocês for analisar o contexto, Deus falou realmente, quando eles quebrassem essa aliança, Deus mandaria gafanhotos, Deus mandaria pragas e destruiria. Então, alguns historiadores, a maioria, adere a essa interpretação literal. Aí daí começa o dilema do livro, dessa praga de gafanhotos que o profeta Joel interpreta como um juízo de Deus, o dia do Senhor, de forma gradativa. Joel vai falar que isso é só o começo, ainda vai vir coisas futuras, escatológicas ainda, tá? O dia do Senhor. Então, é uma das interpretações mais coerentes, tá? Com o texto, é a interpretação literal. Alguns vão interpretar de forma apocalíptica, espiritualista, falando que é demônios, 4 fases de demônios, que atacam as finanças do cristão, mas não temos bases bíblicas. Há também a interpretação histórica, que a gente pode ver 4 grandes impérios que atacaram e destruíram a nação escolhida. Mas a gente eu em particular sou mais a interpretação literal do texto. Realmente foi pragas de gafanhotos, tá? Então é uma das interpretações, segundo o método que nós estamos utilizando, para você já ir interpretando as possíveis interpretações do livro da profecia. Muito bem. Tem outra interpretação, um texto do profeta Joel, sobre a questão do dia do Senhor. O dia do Senhor é anunciado por Joel como um tempo de destruição enviada por Deus e que está próximo. Joel 2:1, esse é o tema que se repete nos profetas menores. Aqui está a lista, tá? Dos profetas que falaram sobre o dia do Senhor. Abadias, um tempo de julgamento e retaliação. Joel, dia de destruição na vinda do Senhor. Muito bem. É outro tema para nós interpretarmos, que não é fácil, simplesmente. A gente poderia imaginar o dia do Senhor como o dia do juízo, o dia da vinda do Senhor, mas o que determina qual que é o dia do Senhor? Então a gente pode ver de Isaías até o Apocalipse, temos basicamente 25 menções à vinda do Senhor. Então essa vinda do Senhor, ela pode ser chamada do acerto de contas de Deus com a nação de Israel,
uma forma de juízo, tá? É a primeira forma que aparece. Ela também aparece na segunda forma como sábado, o dia do Senhor, que Deus separou para o povo de Israel consagrar, se adorar, tá? Tem Isaías 58, 13, tem vários outros textos da Bíblia que mencionam esse dia do Senhor, que é muito mencionado na Bíblia, e que também em João 20, Apocalipse 1, vai falar que é o primeiro dia da semana, depois da ressurreição do Senhor Jesus, que foi um domingo. Então, para o judeu, era o sábado. Para o cristão, o dia da ressurreição foi chamado o dia do Senhor, o dia de domingo, o dia da ressurreição. Tá? Então, o dia do Senhor, tanto é o dia da ressurreição, da vinda do Senhor, Jesus, como foi ao sábado para o judeu. Então, eu já falei de 3 formas de dia do Senhor. Tem também o dia do Senhor da sua primeira vinda. Tem o dia do Senhor da sua segunda vinda, para trazer juízo, julgamento às nações. Então eu falei basicamente 5 formas de chamar o dia do Senhor. O que vai diferenciar o dia do Senhor? A vinda do Espírito Santo. O que vai diferenciar vai ser o contexto. O contexto, no caso do livro do profeta Joel, o dia do Senhor é o dia de destruição, é o dia de juízo, é o dia de acerto de contas. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Então eu já falei dois textos aí complicados. E o tema do livro basicamente vai girar em torno disso, tá? O dia do Senhor. A mensagem de Joel vai ser basicamente o dia do Senhor é seguido pelo arrependimento do povo, traz livramento e bênção, e por aí vai, tá? Mas outro terceiro tema que eu quero falar para vocês, de interpretação, é sobre o Espírito Santo revelado. O livro de Joel, antes do Novo Testamento, vários versículos de Joel contribuem poderosamente à mensagem do Novo Testamento. A profecia a respeito da descida do Espírito Santo, Joel 2:28 a 32, é citada especificamente por Pedro em seu sermão no dia de Pentecostes, Atos 2:16. Depois de o Espírito Santo ter sido enviado dos céus sobre os 120 membros fundadores da igreja primitiva, com as manifestações do falar outras línguas, da profecia e louvor a Deus, Atos 2, 4, 6, 8, 11. Além disso, os versículos que precedem a profecia a respeito do Espírito Santo e a analogia da colheita com as chuvas temporãs seródias, Joel 2, 23, 27. Os versículos que se seguem e os sinais que se darão nos céus no final dos tempos, Joel 2:30, 32, indicam que a profecia sobre o derramamento do Espírito Santo, Joel 2:28, inclui não somente a chuva inicial no Pentecostes, como também o derramamento final e culminante sobre toda a raça humana no final dos tempos. Fonte Bíblia de Estudo Pentecostal. Então, alguns irmãos perguntam se a profecia de Joel se cumpriu totalmente. Então, a resposta é que não. Então, na verdade, Pedro ele entendeu muito bem no dia de Pentecostes que quando veio o Espírito de uma forma plena, de uma forma gloriosa sobre os irmãos, estava se cumprindo o que foi falado pelo profeta Joel. Porém, tem profecias bíblicas que se cumpriram totalmente. Total. Tem profecias bíblicas que se cumpriram parcialmente, que é o caso do Joel aqui. E tem profecias bíblicas que vão se cumprir ainda no futuro. Então, no caso de Joel aqui, porque a sequência da profecia vai falar dos sinais, o sol se escurecerá, sinais no céu. Aí vai ficar na segunda vinda do Senhor Jesus, tá? Vai ser o dia do Senhor, para o juízo mais para frente. Então, a profecia de Joel 2:28 se cumpriu de forma parcial. Tem um restante dela que ainda falta se cumprir.
E por essa questão do Espírito Santo, Joel é chamado profeta do Pentecostes, profeta do avivamento, principalmente no século XX, onde começou a surgir o movimento pentecostal, o movimento... então o profeta Joel é chamado profeta do avivamento, profeta do Pentecostes. Só que a grande parte só entende essa parte do que ele fala do Espírito Santo, mas a grande maioria não conhece o contexto dessa profecia, o contexto do profeta Joel, tá bom? Então, para vocês verem, falei 3 textos de interpretação do livro. Agora eu vou fazer a introdução, porque lembra que eu falei para vocês? Primeiro que nós lemos, interpretamos, é o segundo método. O terceiro método é ler o livro que é do IBAT, tá? Tá aqui esses 3 degraus. Então a gente vai ver o autor, data, tema, palavra-chave, cronologia aproximada do livro, profeta, reis, cronologia, conteúdo, contexto histórico, Cristo revelado, mensagem, interpretação a gente já fez, os gafanhotos, dia do Senhor e a descida do Espírito Santo, o livro de Joel, a mensagem do juízo divino, gafanhotos que chamaram a atenção da nação, os impérios que julgaram a nação. Muito bem, isso aqui é basicamente o roteiro que nós vamos percorrer, tá? Vamos lá. O autor, tema e chave. O autor, data, tema, palavra-chave. O autor em hebraico significa Jeová é Deus. Joel é um profeta do reino do sul, o reino de Judá. Tá? A data, então o nome Joel significa Jeová é Deus. A data, segundo alguns estudiosos, o ministério de Joel é da época do rei Joás, ou seja, um pouco anterior a Isaías e a Amós. Sua antiguidade é admitida na tradição judaica, tanto que é colocada após o escrito de Oséias no livro dos 12. Então tem alguns textos de Amós e Isaías que é quase repetido no livro de Joel. O Amós 1:2, a gente vê Joel 3:1, 3:16. Isaías 3:16 com Joel 1:1. 1:15. Segundo o livro de Reis 11:2, Crônica 23:16. Então, por alguns motivos, o livro do Joel é bem polemizado a questão da data. Tá? A data não dá para determinar qual foi a data. Por quê? Porque não tem reis, não tem nome do reis, o nome dos reis, a qual o tempo que ele profetizou. Então a maioria coloca ou antes ou depois do cativeiro babilônico. Então, mas a maioria, por não mencionar reis, mas mencionar a autoridade sacerdotal do sacerdote, então alguns, e por ter algumas menções, alguns falam que tanto Isaías como Amós pegaram alguma coisa do Joel. Então aí resta, levando em conta a questão que não há menção a reis, o ministério dos reis, então, mas sim a ênfase é na autoridade sacerdotal do sacerdote. Então alguns historiadores colocam no tempo do rei Joás, porque quem reinou por trás do Joás foi o sacerdote Joiada. Então, basicamente por esse motivo é colocado no tempo do Joás. Que ele tinha 7 anos de idade, os 30 primeiros anos da vida dele
segundo alguns comentam, foi dessa época que é a data do livro, tá? Tema: o julgamento e a graça de Deus. Palavra-chave: o grande e temoroso dia do Senhor. Aqui a cronologia aproximada, tá? Cronologia aproximada do livro, tá mais ou menos em ordem cronológica aqui, 830 a.C., tá? Basicamente período pré-exílio, reino do sul Judá. Cronologia dos reis e profetas. Vocês podem ver aqui, tá? Reino de Israel, Reino do Norte, tá? Tem os nomes dos profetas todos aqui, ó, em cima. Vamos ver onde está o Joel. Onde está o Joel aqui? Tá coladinho com Obadias. Vem aqui, ó. Tá? Isso aqui eu vou mandar para vocês entenderem. Aqui tá, é outro cronograma para vocês verem. Reino do Norte e Reino do Sul. Olha onde está o Joel, aqui. Tá? Interessante. Vamos lá, profetas menores. Aqui é os 12 que a gente está estudando, tá? Joel, aqui a data aproximada. O propósito do livro: exaltar o povo a arrepender-se, voltando-se humildemente ao Senhor, tá? Conteúdo do livro. Lembrando que eu peguei, vocês podem pegar o esboço em algumas bíblias de estudo. Eu peguei, estou seguindo a ordem da Bíblia Plenitude. Conteúdo do livro. O livro de Joel está naturalmente dividido em duas seções. A primeira de Joel 1:1 a 2:27, tá? De 1 a 2:27 é a primeira divisão. Trata do presente julgamento de Deus, um chamado ao arrependimento e a promessa de restauração. A segunda seção é de Joel 2:28 a 3:2. Explica que essa praga horrível, como ela pode ser, não é nada comparado ao julgamento de Deus que está a caminho. Este era um tempo em que não somente Judá, mas também todas as nações do mundo serão chamadas diante de Deus. Todavia, nós não podemos deixar de notar a mais notável seção desta curta profecia. Através do Espírito Santo, Joel olha centenas de anos à frente para um tempo em que o Espírito Santo, que Deus iria derramar sobre toda a carne. Então, conteúdo do livro. Então, Joel do 1 ao 2, ao versículo 27, é a primeira divisão. A segunda divisão, do 2:27, do 2:28 ao restante. Lembra, na Bíblia hebraica é 4 capítulos, tá? Não vou entrar em detalhes, mas na nossa Bíblia está dividido em 3. Vamos lá. Contexto histórico, tá? Contexto histórico. Nós precisamos ver o contexto histórico do livro. Profeta Joel significa Jeová é Deus. Quando o jovem conhecia, alguns falam que ele conheceu o profeta Eliseu. Era de Judá e ministrava no reinado de Joás. Segundo Crônicas 24, Joel profetizou uma época de grande devastação de toda a terra de Judá. Uma enorme praga de lacustas, gafanhotos, tá? Havia despido a zona rural de toda a vegetação, destruiu até as pastagens, tanto das ovelhas como do gado. Até mesmo tirou as cascas das árvores de figo em apenas algumas horas. O que tinha sido uma terra bonita, verdejante, havia se tornado um lugar de desolação e destruição. Descrições contemporâneas do poder destrutivo dos enxames de lacusta confirmam a descrição de Joel acerca da praga.
A praga das locustas, acerca do que Joel escreveu, era maior que qualquer um jamais havia visto. Toda a safra foi perdida, e as sementes da safra para o plantio seguinte também foram destruídas. A fome e a seca se apoderaram de toda a terra. Tanto o povo como os animais estavam morrendo. Ela foi tão profunda e desastrosa que Joel viu uma explicação: era o julgamento de Deus. Então, essa praga, desde o capítulo 1, trouxe fome, trouxe destruição. E Joel a entendia como um juízo de Deus, julgamento de Deus. Cristo revelado. Cristo revelado, Joel espera um tempo em que o Senhor deve fazer julgamento aos inimigos de Deus e de Israel, em que as nações devem ser chamadas para prestar conta de seus atos. Ele também viu o dia de grande fartura, fluindo do reino justo do Senhor em Sião. O instrumento através do qual esses grandes acontecimentos devem vir era o Messias. Jesus é aquele que irá levar essa era a fim. Era um fim derrotando seus inimigos, recompensando sua igreja, estabelecendo seu definitivo reino de justiça. Então, Cristo revelado de várias formas aqui, tá? A restauração, o julgamento. O Espírito Santo, eu já falei, tá? A atuação do Espírito Santo. Após o Senhor Jesus ser glorificado, ele enviou a promessa do Espírito Santo. Parte da profecia se cumpriu, parte ainda irá se cumprir no futuro. Já falamos sobre isso aqui. Então, agora nos resta a parte do nosso livro, tá? Então, vocês podem ver a parte do livro de vocês, a página 39, vai falar Joel, a mensagem do juízo divino. Então, desde o capítulo 1, vocês veem que o livro de Joel é o registro de uma profecia dita em um momento crítico da nação de Judá. Naquela época a terra foi invadida por nuvens de gafanhotos que, apoderaram-se daquela nação, devastaram totalmente a vegetação, trazendo grandes dificuldades ao povo e aos animais, agravantes a sobrevivência. Joel é uma profecia assustadora, pois a praga dos gafanhotos, juiz de Deus, a insensibilidade espiritual do seu povo, indicou dois outros juízos, um em um médio prazo e o outro em longo prazo, um histórico e outro escatológico. Então aqui 3 juízos, tá? O juízo histórico foi fato entre o século 8 ou século 6, séculos antes de Cristo. O juízo escatológico como possibilidade das previsões proféticas para os últimos tempos. Então, a gente vê 3 juízos aqui, tá? Basicamente, mas lembrando que a interpretação que nós fizemos foi do literal, realmente foi uma praga de lacustas ali, tá? Porque eles quebraram a aliança, Deuteronômio 28, tá? A praga de gafanhotos. Mas qual foi o segundo juízo? Foi as nações que invadiram, né? Babilônia, os Medo-Persa, os gregos, tá? Que invadiram e destruíram ali a nação. A Síria foi levada para a Síria, Israel, para Babilônia, Judá, tá? Então pode ser interpretado também dessa forma. E a forma escatológica para o futuro, tá? Joel, profeta cuja história remonta no final do século 9, falou sobre o dia do Senhor, momento do julgamento de Deus, direcionado ao povo escolhido para alertá-lo sobre a sua vida espiritual. Amém. Então, Joel, a mensagem do juízo divino. 3 formas, tá?
A parte 3 ou seja, ainda falando sobre Joel, no segundo parágrafo, para melhor direcionar o nosso estudo, o tema da questão será apresentado em 3 tópicos específicos. Primeiramente, com base em Joel 1, os gafanhotos que chamaram a atenção da nação santa. Depois, os fundamentos, em Joel 2, os impérios que julgaram o povo de Deus. E, por fim, a partir dessa informação de Joel 3, o Armagedon desfecha o juízo final. Então, como eu falei, 3 juízos, tá? 3.1, página 40. Os gafanhotos que chamaram a atenção da nação santa. O primeiro capítulo de Joel apresenta uma descrição da devastação ocorrida na terra de Judá, como decorrência de sucessivos ataques de gafanhotos do país. Ao observar a informação do texto, percebe-se a descrição dos gafanhotos, Joel 1,4, e o grande poder que esses insetos possuíam, comparados com animais vorazes como os leões. Além da caracterizar o agente de destruição do texto, revela as áreas que foram tocadas pela tragédia, como nos informa o versículo 7. Fez da minha vide a assolação, tirou a casca das figueiras, por aí vai. A terra sempre foi a principal fonte de sustento e sobrevivência para o homem, em muitas promessas feitas por Deus ao seu povo. A revelação que esta seria uma das maiores dádivas entregue a ela. Então, meus irmãos, esses 3 juízos seguem aqui, né? E vai apontando para o fim. Só um resumo que eu estou fazendo para vocês, tá? O 3.2 aqui, o império que julgaram o povo de Deus, tá? Então, tem alguns impérios aqui que subjugaram o povo de Deus, por eles desobedecer também à lei, tá? Como eu falei, tem vários impérios aqui. Vocês analisam tanto para o Reino do Norte como para o Reino do Sul. E 3.3, o Armagedon desfechará o juízo final, tá? E a gente encerra o livro do profeta Joel, a página 47, diz assim: questão para reflexão. A profecia de Joel trata com detalhe a respeito dos julgamentos executados por Deus sobre o seu povo. Tais julgamentos visam punir os ímpios e recompensar os piedosos, aqueles que deram abertura para esse tratamento espiritual, não se importando com o seu preço. Em sua análise, você percebe alguma manifestação do juízo de Deus para com a nossa geração, quer seja com a igreja ou com a sociedade em geral? Explique. Questão para reflexão, tá? A página 163, ou seja, os exercícios, né? Página 190,